Tarde. Tarde, um avião passa, pássaro, e outro ao fundo. Ouço papel sendo rasgado de aço, bolhas de vidro e asas. Apenas o ódio, como quadrado, ainda o rasgo e telenovelas tocam, também ao fundo. No azul, dispostas em planos, confunde-se cinzas. Suas asas, aviões, os dias passam. Um brinde à poesia de Tarso de Melo. Bem-vindos à sala de leitura. Tenho o prazer e a honra de ter aqui hoje o poeta Tarso de Melo. Um brinde à sua poesia, Tarso. Obrigado. Tarso, como que você vê o cenário da poesia contemporânea hoje? Você que é uma das maiores vozes desse cenário. Olha, começaria dizendo, primeiro agradecendo bastante pelo convite para conversar sobre poesia. Acho super bacana todas as iniciativas que têm acontecido, como essa de você fazer um programa de entrevistas em casa e tá ligado no que tem acontecido na literatura e quer chamar as pessoas, aproximar, pensar as coisas juntos. Eu acho que isso já dá, em alguma medida, ideia do que é esse panorama da poesia hoje. O panorama da poesia hoje me parece muito mais plural e descentralizado, digamos, do que foi em outros momentos. Em todos os sentidos, né? É claro que ainda tem um peso muito grande das editoras mais fortes para definir aquilo que vai se comentar mais, aquilo que vai ser premiado, aquilo que vai ganhar uma repercussão e que todo mundo vai ler e vai falar, mas isso é parte do panorama, não é mais o panorama todo consumido por isso. Assim, você não deixa de fazer o seu programa aqui ou de fazer a sua poesia, né, porque tem um grande esquema, né? Tem que passar por uma peneira que é controlada pela grande editora, pelos institutos culturais, pelos grandes jornais. Não, a gente tem percebido, eu acho isso muito interessante, que você tem uma produção nova associada a novas formas de divulgação, novas formas de promover encontros entre as pessoas. Então, você tem lá o grande instituto que faz o evento que é importante, que aparece até na televisão, o festival tem, mas você tem também saraus que se tornaram tradicionais em lugares totalmente afastados da cidade, dos grandes centros da cidade, sem investimentos, né? Então eu acho que isso tem marcado muito da poesia, né? Você, digamos, descentralizou esses instrumentos de que a poesia precisa, a editora, o jornal, o palco, etc. Quando você conseguiu descentralizar isso, você também impactou na forma daquilo o que vai ser o poema, né? O que o poeta quer escrever, né? O que ele considera o seu cânone pessoal, né? Você, de certo modo, relativiza essas relações de poder que definem a poesia, né? Desde sempre, ou seja, que eram muito mais concentradas. Sim, quem que te editou? Qual é a sua editora, né? Hoje em dia eu recebo muito livro de poetas jovens, poeta da minha idade, mais novo, que vem de editoras que eu acho que eu nunca tinha ouvido falar. Essa daqui. Aí aparece outro livro, você descobre naquela editora uma pequena coleção que tem lá 4 ou 5 poetas num lugar do país fazendo os seus eventos, fazendo a sua repercussão, discutindo aquilo, né, influenciando ali. E eu acho isso bacana. Então, o panorama, no geral, interessa também por isso, pela pluralidade. Agora, na qualidade individual, também eu acho que é um momento muito bacana. Tem grandes poetas escrevendo grandes livros nesse momento, né? Não é um ou outro. A gente tem tido surpresas muito boas, saem livros muito interessantes. Você lê e fala, putz, que beleza de livro, né?
que beleza de relação que a poesia estabeleceu com esse momento novo que a gente está vivendo, inclusive o momento problemático que a gente está vivendo, de como a poesia tem lidado com isso, né? Acho isso bacana, meu. Não sei, não acho que é questão da quem eu me situo nisso, muito mais como quem escreve também, né? Minha intenção não é a de julgar tanto esse contexto, né? Mas de perceber ele da forma mais objetiva? Não, até mais rica possível, mais complexa possível, né? Porque isso, de certo modo, vai determinar também o que eu penso a respeito da minha poesia, o que eu escrevo, as possibilidades que eu penso do que eu escrevo, etc. Mas isso também, eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Trouxe o processo entre o poeta e o público, a editora ficou muito mais democrático. Mas também tem um outro lado que acabou, por exemplo, a gente acabou de perder alguns meses o Ferreira Goulart, que era um grande nome para o grande público, né? Hoje em dia a gente não tem, né, na poesia contemporânea esses grandes nomes assim, para um grande público, um público leigo reconhecer como um poeta. Também tem esse problema, né? Sim. Eu não sei se o Goulart chega a ter esse status. Não sei, não saberia dizer. Eu pensando, se eu entendi bem o que você está falando, eu acho que é uma questão que faz todo sentido, né? A gente já teve poetas que eram referência para além da poesia. A figura do poeta como uma espécie de intelectual da esfera mais ampla, pública possível. Então, uma voz relevante, sei lá, como um Drummond da vida, né? Agora, eu não sei se a gente tem isso tanto na figura do Goulart, e se é uma característica do nosso tempo, você a poesia do livro não conseguir mais se projetar dessa maneira, né? Mas isso não faz com que a gente não tenha poetas que são importantíssimos, por exemplo, como o Caetano Veloso, como o Chico Buarque, né? O Gil, o Mano Brown, né? Então você tem, assim, são poetas fazendo outra coisa, né? Fazendo música, né? E que talvez tenham ocupado esse espaço que a gente está falando, muito mais identificado. Eu não duvido que se a gente der uma volta aqui e perguntar para a molecada que está andando por aí, falar assim, ó, qual poeta que você gosta? Ele pode responder com naturalidade, eu gosto do Mano Brown. Se a gente der uma volta por aqui, a gente pode cruzar com o Emicida. Uma hora que perde. Pois é. Cruzar com ele aqui. Então, eu acho que talvez tenha sido ocupado por essa turma. Não acho que, por exemplo, as editoras hoje consigam construir essa figura de novo. A gente teve alguns grandes que têm muita repercussão, justamente porque eles estão nas grandes editoras e tal, com todos os seus métodos, mas também com muito empenho de marketing. Então, o Leminski é um gigante, a Ana Cristina César, o Wally Salomão, agora a Hilda Hilst, com um destaque enorme para a reunião da obra dela. Mas assim, não é aquele arrasa quarteirão que o Drummond foi, por exemplo, né? Que era muito, esse sim, a figura em que você identifica qual é o poeta brasileiro social, o Drummond. E é engraçado, porque ninguém, nem na época dele, tão grandes quanto ele, em vários sentidos, mas nunca chegaram perto disso. Nem o Murilo Mendes, o João Cabral de Melo Neto, né, nunca tiveram esse status. A Adélia Prado, né, são poetas importantíssimos, mas eu acho que foi migrando, mudou, na verdade, algo muito mais profundo do que só a poesia, né? A cultura eu acho que se reorganizou, né, em favor da música, talvez, da música popular ganhando o estatuto de alta cultura, quase, né? E ainda que isso seja indiferente para os músicos que estão fazendo e tal, mas ganhou esse estatuto, né? Bom, é lá que você vai perguntar, por exemplo, esse cara está apoiando o candidato tal, qual é a sua opinião sobre isso que aconteceu, né? Essa dinâmica mudou muito, e os poetas, eu não sei se ocupam mais isso, né? A poesia foi muito para dentro, em grande medida nos últimos anos, a poesia foi muito para dentro da universidade, né? Entendeu? Agora é que eu acho que tem um movimento, um espraiamento aí disso tudo por conta das pequenas editoras, dos saraus, etc., que não pensa tanto no reconhecimento da universidade, no reconhecimento acadêmico, e vai se fazendo.
isso pode determinar, sei lá, uma mudança de ambiente total daqui para frente, né? Eu acho que já mudou bastante, né? Sim. Acho que já mudou. E ver se você concorda. A poesia ela ficou apenas voltada para o público acadêmico e acabou afastando o grande público, né? Ela ficou, não sei, meio que... Também, e tem uma outra coisa, né, também, passa pela linguagem, né, também, a poesia digamos, a poesia característica das últimas 2 ou 3 décadas, talvez até mais, é uma poesia muito especializada, não só do ponto de vista acadêmico, mas é uma poesia muito exigente do ponto de vista da linguagem, das experiências que foram feitas, dos lugares por onde ela começou a andar dentro da linguagem, né? E isso é difícil. Então, a gente pode falar aqui o nome de grandes poetas dos últimos anos e você cruzar isso com o tipo de recepção que a poesia pode ter no nosso ambiente, em que nível que anda a leitura no país, a leitura de literatura em geral, né? A poesia acaba sendo uma espécie de repelente de leitores, né? Ela não vai, porque ela é difícil. A poesia do Drummond nunca foi fácil, né? Ela tem camadas mais fáceis. Né? Ela te abraça um pouco, mas depois você vai perceber que aquilo tudo é ainda só a primeira fatia da coisa. Depois você vai ter que ir para as profundezas dela, né? E a mesma coisa mesmo o Leminski, né? O Leminski talvez tenha uma face primeira mais facilitada ainda do que a do Drummond, talvez por causa da linguagem da publicidade, etc., escondendo grandes segredos, erudição literária, experimentação, etc. Mas ele tem essa primeira camada, ele pega. Então ele não é tão repelente, ele é charmoso, né? E isso pesa muito. Mas você tem outros grandes poetas, por exemplo, o Sebastião Uchoa Leite, em que não tem essa camada agradável. A primeira camada já é muito complexa, mas não deixa de ser um gigante. Né? E vários outros poetas, por exemplo, não é tão fechada quanto a poesia do Sebastião Uchoa Leite, mas, por exemplo, Maurício Fontella, que é uma poeta da sensibilidade muito precisa, da linguagem densa, né, concisa, é uma poeta que também às vezes interessa, mas já para o leitor de literatura, para o leitor de poesia. Né? Não vai ter saltos muito para além disso. E fica complicado, porque se a gente vai pensando assim, esse poeta da esfera pública, esse que vira um gigante, né, assim, é raro, mesmo em outros países, né, mesmo na história da poesia, é muito raro isso. Né? Você citou uma poeta que eu gosto muito, muito mesmo, mas ela sofre um certo preconceito, principalmente da crítica literária, dentro das universidades, se bem que ela é bastante estudada, que é a Adélia Prado. O que você acha da poesia? A poeta é importante. Talvez não é uma poeta... Primeira ressalva que faria assim, não é uma poeta que eu tenha lido bem, né? Talvez ainda não tenha chegado... não tenha condições de dar uma boa opinião sobre o que é a poesia dela. Mas se você for colocar ela a exemplo de vários outros poetas nas décadas do concretismo para frente, né? Às vezes o que você está chamando de que ela é discriminada diz respeito a isso, né? De que um setor, mas não um grupo. É um setor, e às vezes você está sobrevalorizando a opinião desse setor, que de certo modo foi o setor que fazia crítica literária intensamente na academia, nos jornais, fazia revistas, editoras fortes. Então acabaram ditando um pouco, mas isso não bloqueava a poesia da Adélia Prado. Ela continuou escrevendo, como vários outros poetas. Eu falei agora da Hilda Hilst. Hilda Hilst, de um lado, como prosadora, se projetou, inclusive para essa linguagem mais experimental, etc. Na poesia, teve que esperar. A poesia é fogo, a poesia lida com o tempo de um jeito muito complicado, né? E a poesia da Hilda aconteceu até o reverso, né, com a Adélia, né? Que ela foi aclamada pela crítica, mas não tinha um público muito amplo, né? Sim. Mas ainda muito circunscrita ao grupo de leitores especializados, né? Também. Ô Tarso, falemos agora da sua poesia.
Você é jovem, você está com 40, jovem, menino. Somos jovens, né? Sim. Somos tão jovens. E você começou muito cedo, né? O seu primeiro livro é de... Lá, isso é de 99. 99. E eu tinha 22 anos, né, quando saiu. Só que antes dele eu fiz uns outros livrinhos, assim. Eu comecei... Foi meio rápido, porque eu comecei com essa coisa de gostar de ler poesia, de querer ler tudo que caía na mão e rapidamente caí no melhor lugar possível para isso acontecer, que foi lá com o pessoal do Alfarrábio, que era a livraria, o espaço cultural. Eu fui atrás de um livro, eu ia comprar logo depois, acho que eu tinha uns 16, 17 anos talvez, né? Tinha lido um pouco e fui para lá, né? E tinha alguns amigos também que começaram a circular ali. Aí eu acho que foi tudo muito rápido, porque a gente estava empolgado e estava num lugar em que essa empolgação era estimulada, patrocinada, multiplicada, entendeu? Então, isso tudo de fazer oficinas, discutir, publicar, fazer isso, vamos fazer um jornal, a gente meio que pegou uma geração de poetas que já estava ali, a própria Dalila, que é a dona do Alfarrábio, né, um poeta importante, com outros poetas de uma geração mais velha que a gente, né? Eu, Fabiano Calixto, Clério Notovani, que via junto na época, e que eu acho que foi essa transição aí, ou mútua empolgação, que foi interessante. A gente vendo o que eles estavam fazendo, empolgados por ir atrás de outros poetas e conversar e tal, e eles ao mesmo tempo também se renovando, aceitando as nossas provocações, entendeu? Vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Então é uma coisa maluca, porque quantos lugares do país ou do mundo tem lá uma casa voltada para poesia, né? Em que você entra e as pessoas estão falando de poesia, todo dia você encontra alguém falando de poesia e querendo fazer livro, e você dá ideia e fala, vamos fazer assim. Então foi muito favorecido por isso. O Alapso, eu hoje em dia considero como foi o meu primeiro livro, mas eu vinha publicando outras coisinhas antes, assim. É que no Alapso, eu acho que a ideia de um livro, de fato, aparece. Né? Assim, fala, olha, aqui esses poemas têm uma razão de ser para estarem publicados juntos, sob o mesmo título, e assim vai. Né? Mas sempre fui meio apressado fazendo essas coisas muito... Tô animado, né, assim, para fazer. E daí a importância de um equipamento cultural, né? Sim. Se a gente pensar que nosso estado, a cada ano que passa, os equipamentos, as verbas para a cultura são esfaceladas, né? Esse é você democratizar a cultura é isso, né? Tem um espaço que você pode ir lá e... então, aí é uma tristeza, né, pra gente. Lá em Santo André, por exemplo, tem, né, a Casa da Palavra, que era da prefeitura. Hoje em dia está numa situação, não sei exatamente, mas está numa situação bem complicada, né, mas era um aparelho da prefeitura. São Bernardo, você tinha iniciativas. O Sesc é mais recente lá, mas você tinha poucas iniciativas. Só que qual que é o problema mesmo do Sesc? Né? É a continuidade dessas experiências. O Sesc depende de projetos, de vir um projeto. Se algum poeta ficasse lá fazendo oficina a vida inteira e tivesse público, talvez ele bancasse, não teria o problema de continuidade. Mas a prefeitura não. Ela pode passar 2 anos maravilhosos e depois ter os 2 piores anos. E o que o Alfarrábio fazia? O Alfarrábio era uma espécie de oásis desse estímulo à produção cultural permanente, sem queda. Né? E era privado, né? É privado, é uma casa com grandes pretensões do ponto de vista cultural, mas que nunca se deslumbrou, nunca foi algo que olha, quebrou, não deu dinheiro, gastamos, fizemos um mega projeto. Não, sempre foi custeado pela própria família da Lila, né? E que, assim, dentro das suas limitações, mas muito fazendo projetos muito conscientemente e de um modo muito permanente, estável, né? Então, por mais que mude, surjam projetos novos, muda a equipe que está ali, quem está indo mais. Eu tenho hoje em dia bastante dificuldade de ir, mas vai mudando e tem sempre um pessoal fazendo coisas. Os municípios ao redor já deviam ter aprendido algo com o Alfarrábio.
de olhar e falar, pô, eu só preciso fazer só isso aqui. Né? Dá um pontapé inicial. Eu só não me meter que o negócio dá certo, entendeu? Mas não, você infelizmente você tem assim grandes iniciativas e né? Porque você não tem propriamente uma política cultural, né? E voltando a falar do Alápcio, você olhando para ele hoje, você ainda gosta dele? O que você... Eu gosto. Eu não levo tão a sério assim a coisa do livro, como você olha, esse livro está perfeito, esses poemas são a minha resposta definitiva. Né? Eu não cobro isso dos poemas, nem do Alápcio, nem do Novo. Então, tá tudo no mesmo nível, porque eu acho que são reações minhas, de certo modo, com as ferramentas de uma determinada época a um estado da vida, um lugar da vida que eu estou passando, uma determinada forma das coisas que eu vejo no mundo, né? Então todos os livros eu penso meio como estou mostrando meus cadernos, né, minhas cadernetas para quem gosta de ler poesia, né? Então vai muito do que eu estou vivendo na época, do que eu estou estudando, inclusive de outras áreas, da poesia que eu estou lendo, do que eu acabei de conhecer, da vontade de se manifestar sobre isso, da vontade de não se manifestar sobre outra coisa. Eu vejo isso nos livros, né? Eu agora, no ano passado, 2014 para 2015, eu reuni esses 6 livros que eu tinha lançado, 6 livros de poema, num livro só, né? E foi uma oportunidade interessante para olhar isso, assim, né? Eu falei, pô, tem uma... Claro, tenho meus preferidos, assim, tem os poemas que eu gosto mais, tem um livro que me pega mais forte, mas ainda assim eu olho e falo, pô, mas isso aqui é interessante, né? Talvez o livro que eu julgo mais forte não faria tanto sentido se ele não tivesse sido antecedido pelas formulações que estão no outro. E meio que pensando isso, né? Cada livro meio que me coloca, né, me mostra o que eu posso ver naquele momento, né? E de certo modo me coloca a cobrança de ir à frente. E cada livro eu percebo que tem um pouco isso, né? Então eu não olho, por exemplo, hoje em dia os meus versos e tal, tem mudado muito. Eu tenho poemas variados. Eu acabei de fechar um livro novo, né? E os poemas são muito variados. Poemas com versos mais curtos, poemas com versos mais longos, poemas mais irônicos, outros poemas mais sisudos e tal. E tudo isso eu acho que cabe no mesmo livro, porque eu não penso o livro como algo cristalino, né? Perfeito, fechado, né? Eu acho que tem um nível de responsabilidade, de experimentação, se quiser dizer assim, que eu sou fiel a ele. Assim. Eu acho que tem que largar uma hora, né? Por isso que eu não volto tanto, não revejo as coisas que eu coloco lá, tá aí, circula. E tem surpresas ótimas, assim. Vira e mexe aparece alguém que leu esse primeiro livro ou um outro e escreve hoje sobre o livro, diz coisas sobre o livro que me chama a atenção, porque eu falo, cara, eu ainda não tinha pensado, eu não tinha acesso a essa complexidade toda que as pessoas perceberam no livro, né? Coisas às vezes que eu fui estudar depois, e a poesia tem isso, né? Mas é muito... Eu penso, de qualquer um dos livros eu diria a mesma coisa, assim. Eles são parte de uma atividade, né? Assim, um fazer, né? O poiesis mesmo, né? Assim, um fazer, eu faço isso, né? Eu leio poesia, leio um monte de outras coisas, vivo, gosto de saber o que os poetas estão escrevendo, gosto de saber o que se pensa sobre poesia e paralelamente a isso eu escrevo também os meus poemas e de vez em quando eu sinto que eles justificam existir sob um título específico num livro com uma capa que aí sim é um outro projeto de significação daqueles poemas quando eles estão envolvidos. Se você gostou do vídeo, se você gostou do papo, se você gostou do Tarso, dá um curtir, compartilha, saiba que compartilhando o vídeo você vai estar compartilhando a poesia. Um abraço. Cartões escritos ao acaso, som longe do trem, trêmula arquitetura em que linhas o vazio se esvai.
Varal a ligar quem passa rápido e a paisagem desidratada ao seu redor. Roedores, escuro, escuro. Faróis levam a luz para o outro lado, como rastros do dia. A paisagem anula a fala, sela as esferas, abrupta engole o alcance da tarde e seus olhos. O sol intercala-se à poeira e aos arames do que se acaba de ler. Guarda a parede um retrato de Cesário Verde, um pedaço do que era espelho, um rádio mudo, incêndio, indícios.